Eu não sei quanto a você, eu não sei o que você pensa disso, mas não existe lugar melhor do que estar aqui, irmãos. Talvez você vá para o seu trabalho e lá você encontre muitas dificuldades, mas quando a gente chega na presença de Deus, há um renovo das nossas forças. Não saia daqui sem sair com as suas forças renovadas. Se entregue na presença do Senhor. A única pessoa que pode impedir que você não saia daqui com as suas forças renovadas e restauradas, o seu ânimo renovado, é você mesmo. Porque Deus, Ele manifesta a sua presença neste lugar, Ele manifesta a sua glória, mas às vezes as pessoas não recebem, irmãos. Que você possa receber do Espírito Santo de Deus e ter a tua mente transformada, o teu coração transformado. Para isso você está aqui, não é para outra coisa, irmãos. Nós precisamos mudar a cada dia. Cada dia que a gente vem para a casa de Deus, a gente precisa morrer, irmãos. O nosso eu precisa morrer para que se levante dentro de nós o Espírito Santo de Deus, o eu de Deus, não o nosso ego possa ser mortificado, para que se levante a consciência do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Você crê nisso? Você deseja isso? Então, se deixe levar por Ele. Deixe o seu eu morrer aqui nesse lugar. Amém? Aleluia. Você que trouxe a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Isaías 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ontem nós passamos aqui, os jovens estavam reunidos e tinham uma boa participação. Quantos jovens tinha ontem aqui? Mais de 70 jovens aqui reunidos. Foi tremendo, amém? Então você que é jovem, dos 8 aos 80, você pode participar aqui da reunião de jovens, amém? Também na quarta-feira próxima agora, nós estaremos iniciando a nossa campanha Família no Altar de Deus, amém? 7 semanas, 7 quartas-feiras nós estaremos aqui. Sexta-feira também estaremos orando, unção para sua casa. Então quarta-feira esteja conosco, sexta-feira esteja conosco, e eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no seu coração, na sua vida, no nome de Jesus, amém? Sábado teremos novamente reunião dos jovens aqui, você é nosso convidado, aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite, Isaías capítulo 43, versículo 1, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e até ajuntarei desde o ocidente. Pula aí e vai para o 10, que eu quero que você fixe esse 10 no seu coração. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Fantástico, aleluia. Pai querido e amado, nós diante de Ti estamos mais uma vez, e eu oro a Deus para que o Senhor use a minha vida como um vaso que sou, como canal de bênção para a vida dos meus irmãos que estão aqui hoje nessa noite. Pai querido e amado, que o Senhor venha com Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, e que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. É minha oração e súplica, que você que concorda com essa oração diga amém.
Sente um pouquinho, por favor. Amados, nós estamos aqui diante, claro, de um clássico da palavra de Deus, né? O profeta Isaías é algo tremendo, né? Eu sempre costumo falar aqui, que se você quiser evangelizar alguém, falar da existência de Deus, né? Porque tem pessoas que você vai conversar, eles duvidam até da existência de Deus. E quando você lê Isaías 53, e você percebe que tudo aquilo que está lá, Jesus cumpriu, e esse profeta viveu 700 anos antes de Jesus pisar na terra, é porque a veracidade da palavra é algo tremendo. Amados, nós precisamos aprender a amar mais a palavra, sabe? As igrejas precisam amar mais a palavra, né? Nós estamos felizes, né? Mas ainda é pouco, irmãos. Nós temos acho que 40 alunos estudando, 40 alunos mais ou menos, né, pastor Bento? 40 alunos estudando a Bíblia, né? Ou domingo de manhã ou terça-feira. Aliás, né, para quem ficou meio perdido aí na mudança, né? Se recupera aí de novo aí, porque as aulas estão sendo ministradas pelo pastor Beto de manhã, domingo de manhã. Hoje de manhã houve aula e na terça-feira vai haver aula normal. E nós ficamos felizes com essas pessoas que estão estudando a palavra, porque é isso que vai te libertar, irmãos. É isso que vai transformar o teu ser. E as igrejas às vezes estão esquecidas, né? De falar isso, irmãos, de dizer que o que realmente vai fazer diferença na nossa vida é o conhecimento da palavra de Deus. Não existe, preste atenção no que eu vou falar para você, não existe possibilidade de você conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. A palavra de Deus tem que estar incutida na sua mente. A palavra de Deus, ela tem que ser algo precioso para você, algo que você, assim, não fique sem pelo menos ler um versículo, um capítulo, todos os dias, irmãos, né? Porque todos os dias a gente tem fome. E que fome, né, irmãos? Como é bom ter fome, né, irmãos? Mas como é bom ter fome da palavra de Deus também. Porque, na verdade, amados, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não fala assim, não, mas essa palavra que eu li, ela não, para mim hoje, ela não é viável, não serve, não é o momento. Mas eu quero dizer para você que eu e você não sabemos que nós vamos passar aqui na face dessa terra. É por isso que a palavra de Deus aqui hoje, Ele está falando com o seu povo, e Ele diz assim, que no meio do fogo Ele nos livrará. No meio do mar nós não afogaremos, amém, gente? Você não submergirá. Ele está dizendo isso para nós, irmãos. E preste atenção que Ele não está dizendo assim, olha, ninguém aqui vai passar pelo fogo, ninguém aqui vai passar pelo mar. Pelo contrário, irmãos, a palavra está vindo para o povo de Deus dizendo que Ele vai livrá-lo no meio do fogo. Você vai passar pelo meio do fogo e esse fogo não queimará você. Dá para dar um glória a Deus aí, não dá, gente? Porque nenhum de nós está livre de passarmos aflições. Eu acabei de dizer isso aqui. Então Deus está falando com o seu povo e trazendo algo para que eles creiam, irmãos, para que realmente a sua fé seja embasada num Deus que antes dele não houve, depois dele não haverá outro como o nosso Deus. Esta palavra tem que estar dentro do seu coração, esta palavra tem que fazer diferença para você, e se você não incutir ela no seu coração, vai chegar momentos que você não sabe nem o que falar, irmãos, não é? Porque tem pessoas, irmãos, que se o diabo for visitar você e manifestar, né? Porque tem gente que acha, não, eu sou crente evangélico, imagine que o diabo vai, irmãos, está meio enganado, porque Jesus estava lá em Nazaré, na sinagoga, irmãos, e se existia alguma coisa com um princípio santo, é aquilo que Deus entregou para os judeus, é verdade ou não é, irmãos? Deus vai lá e fala, faz isso, faz aquilo, o povo fazia, né? Está certo que eles acrescentaram algumas coisinhas a mais, mas princípios santificados eles tinham. Então Jesus vai pregar lá na sinagoga, lá em Nazaré, e manifesta um endemoniado lá dentro, irmãos. O cara possesso do espírito maligno fala assim, ei, já é chegada a nossa hora, o que você vem fazer? Vem fustigar a gente aqui. Peraí, se dentro da sinagoga, se dentro da igreja manifesta um demônio, ele vai até lá, imagine na nossa casa, irmãos. Pare você para pensar. E se ele vai na sua casa? Não, se ele vai não, se ele for, né? Mas ele vai, irmãos. Jesus falou isso, que o diabo quando ele é expulso, ele
Então ele procura lugares áridos para se esconder, ele não acha lugar onde se esconder. Então ele volta para a antiga casa, se ela estiver limpa, adornada e vazia, ele volta a fazer morada naquela casa que ele saiu, e com ele traz 7 demônios pior do que ele. E a Bíblia diz que a situação daquele homem torna-se pior do que ele já foi, irmãos. Então preste atenção, irmãos. Então, e se o diabo manifestar lá na sua casa, irmãos? O que você faria? Peraí, vou chamar o pastor Ademir. For 2 horas da manhã, chame os outros pastores, irmão, que eu estou dormindo. Eu não sei o que os outros pastores fazem, né? Às vezes não fazem nada, né? Eu estou dormindo. Amados, aí o cara fala assim, vou achar uma palavra na Bíblia. Não, a palavra tem que estar incutida na sua mente, e você ter poder e autoridade para falar assim, na minha casa você não toca. Amém? Nas minhas coisas você não põe a mão. Tem coragem, irmão? Tem nada. Não é? Na hora, irmãos, arrepia do pé à cabeça. Não vai pensar você, porque a presença maligna, irmãos, assim como a presença de Deus, ela traz algo gostoso para nós. Não está uma atmosfera gostosa aqui? Não é bom a gente estar na casa de Deus? Você não está com pressa de ir embora, tá? Glória a Deus. Porque tem gente às vezes que vem na igreja, irmão, e fica, será que não vai terminar? Essa palavra, irmãos, não existe lugar melhor para nós estarmos do que estarmos aqui na casa de Deus. Esse é o melhor momento da tua semana, esse é o melhor momento da tua vida. Aproveite isso e receba de Deus, irmãos. Saia daqui cheio da presença de Deus. Eu disse aqui no começo, a única pessoa que pode impedir da bênção estar na sua vida, do toque de Deus, é você. Então creia, deixa que Deus trabalhe no seu coração. O que eu vou viver essa semana? Nós não sabemos, irmãos. Olha que coisa tremenda. Você não sabe o que você vai viver essa semana. Você pode ter adversidades essa semana. E qual é a palavra para aquele que vai ter adversidade? No meio do mar eu não vou submergir, aleluia. No meio do fogo não vai me queimar, aleluia. E por quê? Porque a palavra está dizendo assim, enquanto fostes precioso aos meus olhos. Viu? Nós somos meninos dos olhos de Deus, irmãos. Por quê? Irmãos, presta atenção. Um dia Deus foi lá na casa de Abraão e falou para ele assim, viu? É o seguinte, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem deu essa palavra para Abraão? Deus, não foi? Ele saiu, perambulou, foi para um lado e foi parar no Egito. O faraó pega a mulher dele, leva a mulher dele para o Egito, irmãos, porque a mulher dele era bonita, não é? Ele abençoou ou amaldiçoou Abraão? Fala comigo, se fosse a sogra abençoava, mas era a mulher. Amaldiçoou, não foi? Leva a sogra, pode levar de grátis. Não, mas era a mulher dele e bonita. Até ele ficou com medo, fala que você é minha irmã, para que ele não me mate. E leva, então tudo bem, mentiu, tudo bem, teve uns deslizes. Mas quando ela chegou lá, a palavra estava ecoando, irmãos. A palavra que Deus se havia dado ao servo dele estava ecoando. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem um carro na frente da garagem, um Fiat Uno FIX 8105, Capela do Alto, é daqui? Por favor, tira lá, vocês colocaram na frente de uma garagem, tá? Muito bem, irmãos, se a coisa está difícil, se a coisa está complicada, irmãos, aonde a gente vai depositar a nossa esperança? Amém, gente? A nossa esperança não está nas coisas dessa terra. Você pode ter uma semana complicada, você pode ter uma semana com adversidade, mas você tem que crer que existe uma palavra que está na sua vida. Tem uma palavra que está na sua vida? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Amém? Vira para o teu irmão aí e fala, me abençoa, meu irmão. Fala para ele, me abençoa, irmão. Isso. Agora, se você tiver mais fé, aí falou para o irmão, legal. Agora, se você tiver mais fé, você pode virar para ele e falar assim, porque um dia eu posso ser seu patrão. Não é?
Mas aí você tem que ter mais fé. E é verdade, irmãos. Ei, você não acredita? Irmãos, o Roberto Marinho comprou a Rede Globo com 65 anos de idade, irmãos. Comprou lá, e não era isso que é a Rede Globo, não, irmãos. Essa porcaria. Mas é um império, né? Aquele homem do frango frito lá nos Estados Unidos, já falei muitas vezes aqui. Como que é o nome daquele homem do frango frito mesmo? Quem sabe? Como é que é o nome? Como é que é? KFC, isso? Tá bom. Eu sei que é bom, o frango frito é bom. Agora o nome eu não decorei, não. Então, aquele cara um dia estava aposentado, frustrado em casa, e falou, com 65 anos também. Falou assim, eu vou fazer um frango frito que eu faço diferença e vou vender nas vizinhanças. Irmãos, já morreu já até, né? Mas o império dele lá nos Estados Unidos continua. Então não tem tempo para nós, irmãos. Deus pode fazer coisas na sua vida grande hoje. Que coisa tremenda. Quem que vai ter que acreditar? Irmãos, preste atenção. Isso aqui não é pensamento positivo. Esquece isso, irmãos. Né? Pensamento positivo é aquele negócio que você tem que ficar encucando e ficar assim, não vai dar certo. Não, não é isso, irmãos. Não é vai dar certo, irmãos. Já deu certo. Porque assim, irmãos, se a sua vida acabar hoje, ela já deu certo. O que vem para nós é tudo lucro, irmãos. Nós já estamos no lucro. É verdade ou não é, irmãos? Porque o viver para nós é Cristo e o morrer para nós é ganho, irmãos. Essa é a palavra que vem para a nossa vida. E na verdade, talvez você olhe assim, pastor, mas você está falando aí de Abraão, aí isso é palavra para ele. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Paulo fala aos Gálatas replicando esta palavra em favor da vida dos Gálatas. Ele diz assim, se sois de Deus, quem é de Deus aqui? Se sois de Deus, então são herdeiros das promessas feitas a Abraão. Então, se alguém abençoa você, irmãos, ele também é abençoado. Preste atenção nisso, que coisa boa, irmãos. A gente chegar e falar, saber que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então ele diz assim, enquanto fostes preciosos aos meus olhos. O que ele está falando? Vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale a pena você fazer a vontade de Deus. Vale a pena amanhã você acordar. Talvez você tenha rancor no seu coração. Talvez você tenha falta de perdão no seu coração. Talvez você tenha muitas coisas no seu coração que hoje você precisa descarregar aqui nos pés da cruz do Senhor. Que hoje na ceia você precisa falar assim, eu vou sair daqui liberto em nome de Jesus. Vamos ser um novo homem, uma nova mulher. Sabe por quê, irmãos? Deus tem pressa. Deus quer levantar no meio deste povo aqui pregadores, irmãos, apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, mestres da palavra, e talvez Deus está esperando que você vá em direção a Ele, e que Ele levante você com poder e autoridade, irmãos. Quando a gente vê a vida dos avivalistas, irmãos, né? John Wesley, por exemplo, que é um dos mais famosos, né? Com 5 anos a casa dele pegou fogo, irmãos. O pai dele, eles tinham 19 irmãos, era ele mais 18 irmãos na casa, e pegou fogo, ele tinha 5 anos de idade, e alguém foi e pegou e atirou ele para fora da casa pela janela, e alguém lá embaixo pegou aquele menino, né? E a mãe falava para ele, esse é um tição tirado do fogo, porque essa palavra já estava cumprindo na vida de John Wesley, irmãos. Passarás pelo, literalmente, irmãos, passarás pelo fogo e não te queimarás. Então você tem que entender como Deus te olha. Porque uma das coisas, irmãos, quando a gente olha no espelho, a gente vê a realidade, né, irmãos? E às vezes a realidade dói. Não é verdade? Irmão, quem que não olha no espelho e fala assim, não, eu se tivesse um dinheirinho, eu tirava um pezinho de galinha aqui, ajeitava aqui. É verdade ou não é, irmãos? A gente faz, irmão. Assim, não, eu tirava a minha papada, para o Caio não ficar mais mexendo na minha papada, né? Mas eu estou pagando, irmãos, porque eu ficava no colo da minha avó, e ela tinha assim, a minha avó morreu, a mãe da minha mãe morreu com 101 anos, irmão. Olha essa velhinha, tá com lenha para queimar ainda, né, mãe? A avó não morreu quase com 101, né, irmão?
E ela tinha assim uma papadinha caindo, eu sentava no colo dela e fazia, olha lá, vó, e eu fazia assim, e ela pegava, batia na minha mão, não haga isso! Aquela espanhola brava. Estou pagando tudo, irmãos, né? Mas quando a gente olha para o espelho, irmãos, a gente vê a realidade. E tem vezes que a gente olha e fala assim, nossa, eu sou muito ruim, eu não presto. Irmãos, e a gente é tudo isso, e Deus olha para nós e fala assim, enquanto você for, olha aqui, ó, enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificado. O que quer dizer isso, irmão? O que quer dizer isso, igreja? Lembra, no primeiro casamento, né? No primeiro milagre de Jesus dentro do casamento, irmãos. Jesus, a Bíblia diz assim, e foi Maria, mãe de Jesus, convidada. Mas embaixo ela está dizendo assim, e olha, que ele está ratificando o convite para Jesus, quando diz assim, e Jesus e seus discípulos também foram convidados. Né? E aquele casal já precisou do milagre nem na noite de núpcias eles tinham ido ainda, já precisaram de um milagre. E Jesus fez um milagre, né? Maria falou, viu, acabou o vinho, o que eu tenho com você, mulher? Eu não tenho nada contigo, não é chegada a minha hora, espera um pouco. Mas ela sabia que ele podia fazer alguma coisa, e ele fez o milagre da transformação da água em vinho, vocês sabem disso, mas aí depois assim, e principiou, né? Ou iniciou, ali o seu ministério, aleluia. Olha só, e manifestou a sua glória. Preste atenção, irmãos. Quando há manifestação da glória, é diferente. Não é a presença simples da presença de Deus na nossa vida. Se você for na rua, Deus está lá. Se você for no seu trabalho, Deus está lá. Mas a manifestação da glória, quando tem manifestação da glória, o milagre pode acontecer. Diga glória a Deus, irmãos. Aleluia, pode aplaudir a Jesus, aleluia, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Também foste glorificado. O que Ele está querendo? Irmãos, Ele olha para nós e diz assim que nós temos uma glória que Ele nos deu. Qual é essa glória, irmãos? A glória de ter vindo da essência de Deus. Graças a Deus a gente não acredita que veio do macaco, né, irmãos? Graças a Deus. A gente veio da criação de Deus, no ambiente de glória, irmãos. Quando Deus foi criar Adão, no ambiente de glória, Adão não precisou ser criança, irmãos. Ele já tornou-se do pó da terra um adulto. Está entendendo o que eu estou falando para você? Porque tinha um ambiente da glória de Deus. Deus estava trabalhando. Deus estava operando, irmãos. E se eu creio, se você crê, Deus pode trabalhar e operar na nossa vida hoje. Porque aqui é o ambiente da glória de Deus. E naquele ambiente, então, Ele faz o homem. E do que Ele faz o homem? Do pó da terra, do barro, irmãos. E quando a gente olha para Jesus, a gente tem que lembrar uma coisa. Que esse Jesus decidiu com toda a sua glória, com toda a essência de ser Deus, irmãos. Ele decide vir no meio dos homens, né? Veio se sujar com este barro que somos nós, irmãos. Não é se sujar de pecado, irmãos, não é isso. Ele veio se enlamear, por quê? Porque nós somos barro, irmãos. A essência nossa é essa. E Jesus decide também vir como homem, e como homem também Ele, na sua humanidade perfeita que Ele era, também foi barro, irmãos. Então Ele se lameou, irmãos, né? E é coisa boa, né, irmãos? De manhã eu lembrei, né? De manhã eu lembrei que a gente ia na casa da minha, a tia que levou minha mãe para a igreja, ela morava lá na Cesário de Aguiar, e assim, de vez em quando a gente ia na casa da tia, a casa da tia era assaltada. Então descia uma água lá de cima da Cesário de Aguiar e passava na casa da minha tia, assim, no meio fio, uma aguaceira. E eu e meu irmão torcia para que chovesse, irmão, porque a gente ia nadar no meio fio, irmão. Eu e o Tuninho.
A gente nadava no meio. Pensa que a gente empinava a pipa no ventilador, irmãos. Pensa que a gente era flango. Não, e não morria, irmãos. A gente nadava no meio do barro, irmãos, e não morria. É por isso que Jesus veio aqui no meio desse barro que somos nós, irmãos. Né? A mãe deixava a gente fazer uma festa no meio do barro. Que coisa boa, né, irmãos? Tem coisas que a gente vê hoje e fala assim, como que a gente sobreviveu, irmãos? Não é verdade? Eu cansei de andar naquele chiqueirinho do Fusca, porque o Fusca estava cheio, irmãos. Cadeirinha! Hoje, põe a cadeirinha, põe o nenê lá. O que era isso? Não existia coisa nenhuma, irmãos. A gente andava solto lá, cinto de segurança. A gente cortava, irmão. É verdade. Os mais leves, não, para que isso aqui? Não sei por que manda essa coisa. A gente cortava o cinto de segurança e jogava fora, irmão. Não, os primeiros não tinha. Mas quando vinha, Carlão, a gente cortava. Cortava ou não cortava? Porque não servia para nada. Ninguém usava cinto de segurança, irmãos. E a gente está vivo, irmãos. É só Jesus da nossa vida. Tantas coisas que a gente passou. E aí, a gente passou pelo meio desse fogo, irmãos. A gente não submergiu nas águas, irmãos. Eu não sei como, né? Eu lembro que a gente tinha uma rural, irmãos. O que era aquilo? Aquilo batia. Blá, 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 perua Kombi. Meu Deus. E Deus preserva a nossa vida, irmãos. É só Jesus. E você acha que a gente não bebia dessa água de lodo? Aí bebia também, irmãos. Porque criança faz isso. Né? A gente nada, a gente bebe um pouco de água. Estamos vivos, irmãos. Né? Hoje, água mineral, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. A gente devia ter muito anticorpos, irmãos, para sobreviver a tudo isso. Realmente, Jesus estava com a gente. Jesus estava com a nossa família, viu, irmãos? Mas, hoje a gente tem tudo isso cuidado, né, irmãos? Não é ruim, não, isso é bom, irmãos. Porque o homem foi entendendo certos princípios. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Você precisa aprender os princípios de Deus e aprender que enquanto você for precioso aos olhos do Senhor Jesus, Ele estará com você. Amados, vou ler para você o capítulo 24 de Mateus. 16, desculpa. Olha só uma coisa aqui. Deus tem compromisso com a sua igreja. Deus tem compromisso com os seus. Capítulo 16, os fariseus falavam com Jesus e diziam assim, Mateus 16, versículo 1. E, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está no rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos tendes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantas coisas, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Irmãos, note que o tratamento de Jesus para com os religiosos da época era pauleira, irmãos, era paulada. O
que vocês querem um sinal? Eles não eram meninos dos seus olhos, irmãos. Eles não eram aqueles que agradavam a Deus, porque Deus entregou um monte de coisa para eles, mas eles se desviaram dos caminhos. É fácil se desviar dos caminhos do Senhor, irmãos. Por muitas vezes eles foram levados, o Império Babilônio, por exemplo, invadiu Israel, levou os meninos, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram para a Babilônia, como jovens que eram inteligentes e capacitados, foram preservados. Mas eles foram levados porque desviaram do seu caminho, do caminho que era para andar com Deus. Então é fácil nós nos desviarmos. Hoje, irmãos, muito mais fácil ainda. Porque o mundo oferece tantas tentações, né, irmãos? E parece que se a igreja não se policiar, ela começa a viver igual ao mundo. E o que é viver igual ao mundo? Jesus falando para os fariseus: olha, vocês sabem diferenciar o que vai acontecer se houver uma mudança no céu, mas não conseguem ver Deus nele, irmãos. Então preste atenção, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, se queremos que Ele nos abençoe, se queremos que Ele nos guarde, se queremos que Ele nos cure, se queremos que Ele nos liberte, precisamos conhecer a Deus e agradá-lo. Qual que é a primeira coisa que você tem que sair daqui hoje dizendo? Eu quero agradar a Deus amanhã, segunda-feira. E se você quer agradar segunda-feira o seu Deus, comece controlando os seus pensamentos malignos, expulse-os. Comece controlando a sua boca, porque a sua boca tem que ser boca de Deus aqui na face dessa terra. Você tem que ser boca profética sobre esta cidade. A igreja pode fazer diferença sobre essa cidade em nome de Jesus. E você, a igreja dele, se você profetizar, o milagre pode acontecer. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. E ele olhou para os fariseus e para os saduceus e falou assim: vocês não verão sinais nenhum, mas nós que cremos em Deus veremos os sinais de Deus na nossa vida. É por isso que ele falou: vocês não lembram dos pães? Imagina a briga que deve ter dado entre eles, né, irmãos? Né? Porque aqui está falando que eles arrazoável, né? Arrazoável, está dizendo assim que eles estavam de boa, né? Um dando uma dura no outro. Mas eu posso imaginar e conjecturar, né? Alguns dizendo: ô Pedro, você esqueceu de comprar o pão, rapaz? Você não passou lá na padaria? É isso que está acontecendo, irmãos. Agora aí o mestre está bravo. Você que é o culpado. Ah, mas quem tem o dinheiro é o Judas. Ele que não passou. Traidorzinho. Então estava uma briga, irmãos. Estava algo assim, tendo problemas, porque eles não entenderam a palavra. Então hoje, nessa noite, nós precisamos compreender a palavra, irmãos. Porque Deus nunca nos deixa. Preste atenção. Às vezes você acha que está acontecendo coisas na sua vida e parece que Deus te abandonou. Mas quando a gente tem uma consciência de palavra, irmãos, de quem a palavra é para nós, de quem é o nosso Deus e de quem nós somos para Ele, pode passar tempos em tempos, irmãos. Às vezes a gente parece que está esquecido. Preste atenção, eu falei do momento que foram levados para a Babilônia, escravos, e dentre eles Daniel. Irmãos, vocês sabem que Daniel passou pela cova, ele foi depois ungido como governador, tinha lá uma certa regalia, mas passou o reinado, irmãos. E você vai ver que o outro rei que foi levantado na Babilônia não conhecia mais ele. E ele foi chamado, né? Você sabe que a mão apareceu lá, escreveu, né? Pesaste e fostes na balança e achado em falta, porque eles estavam usando os utensílios do templo lá, para profanar os utensílios do templo. A mão escreveu na parede e ninguém conseguia decifrar. A mãe do rei fala assim: eu conheço um cara chamado Daniel, ele é da época do seu pai. Olha como Daniel já estava esquecido, irmãos. A gente às vezes não nota isso na palavra de Deus, e às vezes a gente parece que nós estamos esquecidos, mas Deus nunca se esquece de nós, irmãos. Deus não esquece da sua capacidade, Deus não esquece do talento que Ele colocou na sua mão. Você pode esquecer, mas Deus não. Então a mãe daquele rei fala assim: da época do seu pai, havia um homem chamado Daniel, que ele interpretava sonhos. Então o rei manda chamar Daniel. Quando ele entra na presença do rei, houve uma pergunta para ele, irmãos. E essa pergunta é importante. Para que essa pergunta é importante? Para que nós saibamos quem nós somos, irmãos. Para que você saiba quem você é em Deus. Para que esse versículo que nós lemos por último aqui possa acontecer na sua vida.
Porque se ele não aconteceu, o versículo 10 na tua vida, está em falta, irmãos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, diz o Senhor, testemunha e servo de Deus, a quem escolhi. Deus te escolheu com todas as suas fragilidades. E para que Ele te escolheu? Para que saibais, para que a gente tenha conhecimento de quem Ele é, e para que me creais, aleluia, e entendais que eu sou o mesmo, aleluia. A nossa fé não é para um dia, a nossa fé não é para um momento, mas é para hoje, até o final da nossa vida. É para isso que você está cheio de fé. Quando Daniel entra na presença do rei, irmãos, e o rei pergunta, e fala para eles assim: você, Daniel, o mesmo Daniel da época do meu pai, aquele Daniel já esquecido, já um homem maduro, diz para ele assim: eu ainda sou o mesmo da época do seu pai. Coisa boa é isso, irmãos. A gente viver a vida da gente e nunca esquecer de quem fez a grande obra na nossa vida. Nós continuaremos sendo os mesmos quando aquele poder de Deus nos atingiu, nos alcançou, o poder da salvação, o poder da cura. Eu não sei como você veio para Deus, irmãos. Eu não sei a forma que Deus te atraiu. Alguns foi pelo amor, outros foi pela dor. Mas você tem que lembrar que aquele mesmo poder, aquela mesma autoridade que trouxe você para Ele, é o mesmo que continua agindo na sua vida. E continua fazendo coisas grandes, esperando o quê? Que você diga como Isaías, após ter visto os céus, o trono do Deus vivo: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem gente disposta aí, irmãos? Jesus está precisando de gente disposta. Jovens, às vezes não, irmãos. Na nossa época, na minha época de juventude, o coração dos jovens estava queimando pelo Evangelho. Todo mundo queria pregar, todo mundo queria ser pastor, todo mundo queria ser missionário. E parece que a gente não vê mais essa chama, irmãos. Que a nossa igreja possa acender essa chama novamente. Deixa essa chama ser acendida, seja acesa no seu coração, irmãos. Deixa. Ah, pastor, mas eu já não sou mais jovem. E quem diz que Deus só usa jovens? Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Você precisa estar preparado para que aqueles que saibais e creais no Deus vivo. Ele só precisa disso, irmãos. Ah, mas eu ainda sou pequeno. Foi isso que Jeremias respondeu, irmãos. Eu sou tão pequeno. E ele diz: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te separei como profeta às nações. Aí isso ele está dizendo no capítulo 1 do livro de Jeremias, no versículo 5. No versículo 12 ele diz assim: e eu velo com a minha palavra para cumpri-la. A palavra de Deus vai cumprir na tua vida, irmãos. Ela faz diferença. Esta palavra faz diferença. A igreja não pode mais não conseguir entender isso, irmãos. O que faz diferença na tua palavra, na tua vida, é que a palavra de Deus, ela é a batuta da tua vida, da tua história. Então se agarre a ela, para que creais, para que saibais que eu continuo mesmo, e antes de mim não houve, e depois de mim não haverá. Aleluia. É por isso que ele diz, irmãos, lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 18: não atente para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Ah, coisa boa servir a Jesus, irmãos. Coloque isso no seu coração hoje. Se você nunca teve uma palavra que possa impactar a tua vida, deixa essa palavra impactar a sua vida. Não atente para as coisas desse mundo, irmãos. Elas são temporais, elas vão passar. Todas as coisas, as boas vêm e passam, as ruins vêm e passam também. Mas aquilo que nós somos para Deus e aquilo que Ele é para nós, vai passar gerações e gerações, e isso nunca será mudado. Antes de mim não houve, e depois de mim não haverá.
Assim é a resposta do Deus que eu e você servimos. Amém? Aleluia.